Então, bom dia, anotem aí, Romanos, capítulo 15, hoje, versículo 14, tá bom? Tá acabando, nós já estamos ali no finalzinho, Romanos só tem 16 capítulos, então encerramos o Romanos 16, tá muito perto de acabar, vai ser muito rápido agora, né, que só falta um capítulo. Vamos lá? Meus irmãos, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e que são capazes de dar conselhos uns aos outros. Isso é muito bom, muito bom. Olha que três características que é maravilhoso uma igreja ser assim, não é? Olha, a gente, uma igreja cheia de bondade, uma igreja que cheia de bondade faz bem e não mal, né? É uma igreja onde um cuida do outro, é uma igreja onde um protege o outro, é uma igreja que é impulsionada ao crescimento, né? E esse crescimento é um crescimento natural, afinal, é cheia de bondade. Irmãos, eu acredito, e eu estou certo, na verdade, ele não tem dúvidas disso, ele não questiona isso. Olha, vocês são cheios de bondade, vocês são bons. Há dentro de vocês uma essência abençoada, né, boa. E ele vai dizer, e vocês sabem tudo que precisam saber. Olha isso, ou seja, vocês são sábios, né? A bondade, olha as características, né? Bons, vocês fazem bem e não mal, a sabedoria, dois, e vocês podem, por causa disto, dar conselhos uns aos outros. Não há nenhum problema nisso. Porém, nesta carta, eu me atrevi a escrever com toda franqueza, para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. E aqui há uma questão. Não é que vocês não sabem, é que às vezes vocês esquecem do que sabem. Não é que você não tenha bondade, é que às vezes você esquece de usar a bondade. Não é que você não sabe, você sabe. Não é que você não tem conhecimento até para dar conselho, não só para si, mas para dar para o outro. Mas é que às vezes você esquece. Então, eu estou aqui nessa carta, eu me atrevi a escrever a carta aos Romanos para lembrar vocês de coisas que vocês já sabem, né? Então, às vezes nós entramos numas crises que a gente desaprende coisas que não é para desaprender. A gente está num bom caminho, andando num bom passo, de repente, a gente para de fazer coisas que a gente deveria fazer. A gente para de ter comportamentos que não era para parar, entende? A gente precisa ser alinhado. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou lembrando vocês de coisas que não, eu sei que não é novo o que eu estou dizendo aqui. Eu sei que não é nada que vocês não sabem, mas eu estou lembrando. Mas eu estou ativando essas coisas, né? Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser um servo, né? E lembra que essa é a característica de Paulo, né? Se apresentar como servo. Por exemplo, quando ele começa as cartas dele, ele se apresenta assim: eu sou Paulo, eu sou servo, chamado por Deus para ser apóstolo, mas eu sou servo, servo de Deus, de Cristo Jesus. Para quê? Eu sou servo para trabalhar em favor. Ó, eu preciso trabalhar em favor dos que não são judeus, né? Porque até então eles criam que o evangelho de Jesus era só para quem era judeu, os descendentes de Abraão, né? E ele, então, ele vai falar de que ele foi chamado para pregar aos que não são judeus, né? Como eu e você, né? Já disse, pode ser que alguém nos ouça que é judeu, mas sei que é uma grande maioria que não é, né? Então, nós somos alcançados porque o evangelho é para todos. Amém, gente? O evangelho de Jesus é para todos. E o apóstolo Paulo, ele levantou esse lugar de que o evangelho é para todos. E aí ele vai falar assim: e faço para que os não-judeus seja uma oferta que Deus aceite, dedicada a ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, olha, havia uma convicção no coração de Paulo. Eu estou
unido com Jesus. Veja que ele tem convicções sobre si mesmo muito firmes. Ele vai dizer: eu sou servo, eu sou unido com Jesus, né? Então, aí convicções que eu e você precisamos ter. Sou servo, eu estou pronta a servir, eu estou pronta a dar a minha vida para servir alguém. 2, eu estou unido com Jesus, eu estou de mãos dadas com Jesus, eu estou caminhando com Jesus, não é? Nós precisamos ter essa convicção. O que estou fazendo em Jesus. Eu estou acordando em Jesus, estou passando o dia com Jesus e vou dormir com Jesus. Eu entendo que estou unido com Cristo, em corpo, alma, espírito, mente. Há uma unidade entre mim e Jesus. E ele vai dizer: eu posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Então, ele está dizendo: eu fico feliz, porque existem marcas no meu serviço pontuais que me deixam cheio de orgulho. E como não, não é, gente? Se ele está unido com Jesus, se ele tem a concepção e a identidade bem resolvida, uma identidade bem formada, se ele não está perdido nas suas convicções, como que ele não deveria se orgulhar? Paulo está dizendo: eu estou orgulhoso do que eu estou fazendo para Deus. E ele vai dizer: eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Então, ele está dizendo: eu vou falar apenas daquilo que eu vi. Eu estou falando de coisas que eu estou vendo, porque Deus está agindo por meu intermédio. Existem coisas que Deus está fazendo por mim, através de mim, e eu me orgulho disso. Nós precisamos ter uma vida diante de Deus que nos enche de orgulho, né? Você precisa se orgulhar de si mesmo. Você precisa olhar para a sua vida e dizer: uau, eu estou vivendo uma vida que honra o nome do Senhor, e eu me orgulho disso. Deus está fazendo algo por meu intermédio, e eu me orgulho disso. É tão bom quando a gente percebe que Deus, ele pode, como eu ministrei ontem, né? Quando a nossa agenda está alinhada com a agenda de Deus, e nós sabemos que nós estamos cumprindo aquilo que o céu mandou fazer, não é? Então, ele está dizendo: eu me orgulho, porque eu tenho uma convicção, Deus tem feito algo por meio de mim. Você tem essa convicção? Né? Olha, eu estou unida com Jesus, eu estou unido com Jesus, eu sou servo e eu me orgulho, porque eu tenho uma certeza: o Senhor está agindo por meu intermédio. Você tem esta convicção plena de que a sua vida glorifica o nome do Senhor? E ele está dizendo: porque eu estou levando pessoas a Deus. Eu estou levando os não-judeus não apenas a Deus, mas a obedecerem a Deus. Ou seja, eu estou fazendo discípulos. Porque é isso que o discipulador deve fazer: levar pessoas a obedecerem a Deus. Então, ele está dizendo: eu fico muito feliz, porque eu estou conseguindo isso, eu estou conseguindo ser um servo unido com Cristo, eu estou conseguindo ser um servo que vê Deus trabalhar por seu intermédio, e eu estou conseguindo levar pessoas até Jesus, e eu estou conseguindo que eles obedeçam a Deus. Meu Deus, que coisa boa, né? Está aí um motivo de grande orgulho para o apóstolo Paulo. E deve ser também o nosso motivo de orgulho. A gente também deve viver essa mesma experiência do Paulo. Mas só é possível viver essa experiência do Paulo para quem está unido com Cristo. Porque quem está unido com Cristo já não vive mais, como diz o apóstolo Paulo, né? Em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é natural que, se Cristo vive em mim, Cristo faça algo, faça feitos, se manifeste por meu intermédio. Ele vai se manifestar por meu intermédio. E isso tem sido feito por meio de palavras e ações. Então, olha, eu não tenho pregado só com palavras, mas eu também tenho pregado com ações, né? Gestos. Eu não falo só, eu faço, né? Tem muitos discipuladores que dizem: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou pregando, e a minha pregação não consiste só em palavras, mas em ações, né? Quando você chega lá em Coríntios, ele vai dizer assim: olha,
A minha pregação não consiste em palavras humanas, mas a minha pregação, ela vem carregada com uma poderosa unção do Espírito de Deus, né? Do poder de Deus. Isso é tão lindo quando a gente tem essa convicção de que o céu está nos usando, mais do que em palavras, o céu está nos usando em ações, né? Eu já mencionei aqui no programa algumas vezes, mas as palavras falam, os gestos gritam, né? Você está anotando? Anota isso aí. As palavras falam, porém, os gestos gritam. E ele está dizendo: olha, eu tenho pregado incansavelmente, eu sou um servo. Deus está se manifestando por meu intermédio. Eu estou levando pessoas a obedecerem a Deus. E eu tenho feito isso por algumas vias, alguns caminhos. Eu tenho pregado com palavras, mas eu também tenho pregado com ações. Amém? Agora, essas ações que eu estou manifestando, eu tenho feito pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter uma vida manifesta por milagres, por sinais e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Do contrário, a palavra é oca, é um sino que tine, né? É uma palavra vazia, uma pregação que não vem acompanhada de ações, aonde você não manifesta aquilo que você prega, isso é vazio, né? Então, mais do que palavras, eu preciso vir com uma pregação carregada de sinais, né? As minhas ações, eu preciso ter ações carregadas de sinais, de milagres e pelo poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam ver na sua mensagem o poder do Espírito Santo de Deus, o poder de sinais, o poder de milagres. Olha, e isso é possível se você está unido com Jesus, se você tem uma agenda alinhada com Jesus, se você entende que você é servo, se você tem uma identidade restaurada em Cristo Jesus. E ele continua: assim, viajando desde Jerusalém até a província de Ilíria, tenho anunciado de modo completo o evangelho de Cristo. Então, se ele está dizendo que ele está pregando o evangelho completo, é porque tem alguém por aí que está pregando um evangelho incompleto. E nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas estão escolhendo que tipo de evangelho querem ouvir, né? Ah, não, esse evangelho está muito pesado. Eu vou ouvir um evangelho incompleto, né? O evangelho completo é um evangelho de arrependimento, né? O que João pregava, os que os primeiros pais da igreja pregavam arrependimento. O que Jesus pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não era isso? O Jesus, o ministério de Jesus, a pregação de Jesus consistia em arrependimento. Mas hoje muitas pessoas não querem mais ouvir o evangelho completo, esse evangelho de arrependimento. Mas Paulo está dizendo, quando eu vou por aí pregando, e pregando não apenas com palavras, mas ações, e isso carregado por sinais e milagres, e pelo poder do Espírito de Deus, eu faço isso de forma completa. Eu não faço isso pela metade, mas eu faço isso de forma completa. Eu não faço carinho nas cabeças das pessoas apenas. Muitas vezes minhas palavras são para dar comichão aos ouvidos, para que haja um desconforto e alguém possa agir, alguém possa mudar, alguém possa se aprumar, alguém possa se alinhar por meio da pregação. Então, nós precisamos ter cuidado. Algumas pessoas da mídia do Brasil já chegaram a dizer, olha, nós precisamos tirar alguns versículos da Bíblia, porque esses versículos são versículos que não conversam, né, com as pessoas, são discriminatórios, são exclusivos, né? Quantas pessoas querendo que a gente pregue um evangelho incompleto para se beneficiar, né? Para poder se colocar, né, nesse lugar de, olha, eu só vou ler. E existem algumas pessoas que não leem determinados livros,
só lê o que interessa, né? Algumas pessoas, dia e noite, é a Bíblia aberta no Salmo 91, né? No Salmo 23, só lê salmos, e os salmos que são já aqueles salmos direcionados, porque não querem, né, esse evangelho completo, não vivem o evangelho completo. Mas a minha oração nessa manhã a você, né, que está me ouvindo, é que você esteja disposto a viver o evangelho completo, para que você não se perca. E a minha oração é que você, que está pregando a palavra, o faça de maneira completa. Mesmo que isso, e hoje, mais do que nunca, quem prega o evangelho completo tem que estar pronto a ser perseguido, rejeitado e abandonado, porque as pessoas não querem mais ouvir um evangelho completo. A grande maioria, né? Tem um remanescente por aí que ama o evangelho completo, mas infelizmente a Bíblia diz ainda que no final o amor de muitos se esfriaria e que se Deus não viesse, por acaso haveria a fé na terra? Será? Né? Exatamente por isso, porque as pessoas vão começar a negociar palavra. Tem um hino antigo que diz: pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Preguem que Deus é amor, mas ele também é espinhos, né? Ele também é justiça. Ele também é justiça, né? Então, aqui os pregadores desse tempo manifestem um evangelho completo, um evangelho de graça, amor, mas justiça de Deus também. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Onde alguém está fazendo, está fazendo. Não tem interesse onde Deus já está fazendo. Eu quero viver algo novo. Eu estou me manifestando onde não tem ninguém mais se manifestando. Aí uma boa coisa ser feita, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas, quando vão fazer, pensar em crescimento, né, tão antiético, tirando um da igreja do outro, né, convidando um, olha, sai daí, vem para cá que aqui é melhor, aqui é muito bom, aqui é maravilhoso. Você não está fazendo um grande trabalho, né? Se você está querendo encher a sua igreja de pessoas que já estão dentro de uma igreja, por meio de competição e comparação, isso não é crescimento, isso é inchaço, né? O que Paulo está dizendo é: eu quero levantar uma igreja onde não se viu Jesus. Eu estou trabalhando onde ninguém está trabalhando. Eu não estou construindo onde já tem alicerces. Eu não estou construindo onde alguém já está fazendo. Eu estou indo para um lugar onde ninguém está. E eu estou pregando Jesus a alguém que ainda não ouviu. Aqui você vê uma ética em Paulo. Paulo é ético, Paulo é coerente, Paulo tem um ministério idôneo, Paulo está vendo verdades incontestáveis acerca do avanço do reino de Jesus, né? Como dizem as escrituras sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão. Amém? Isso é uma promessa, que vejam Jesus. E os que não tinham ouvido falar sobre ele entenderão. E Paulo está dizendo: eu quero fazer parte dessa promessa. Eu tenho me empenhado para ser aquele que fará isso, que manifestará Jesus a quem nunca viu e manifestar Jesus a quem nunca ouviu, né? E nós já vimos, porque já falamos, já passamos aqui mesmo em Romanos, né? Por aquele texto que diz: e como virão, se não houver quem pregue, e como crerão naquele em quem não ouviram. Então, o próprio Paulo já disse isso aqui em Romanos. Então, ele está reiterando isso. Eu sou aquele que prego a quem nunca viu, e eu sou aquele que prego a quem nunca ouviu. Que esse seja o nosso desejo. Aqui mesmo, na cidade de Itaboraí, né, o último IBGE em 2022, aponta que temos mais de 200 mil pessoas na nossa cidade. E nós temos aqui mais de 100 mil não alcançados, né? Então, é muita pessoa para alcançar, né? Que não viu e que não ouviu. E nós precisamos nos movimentar com sinais, com milagres, com prodígios, para salvar as nossas cidades para Jesus, para que você salve a sua cidade, para que todas as nações conheçam o Evangelho de Jesus por nosso intermédio. E isto com palavras, com ações.
e com sinais, milagres e com o poder do Espírito Santo de Deus. O plano de Paulo para ir lá visitar a igreja de Roma, ele está escrevendo para Roma, mas ele está tendo um desejo de ir lá ver essa igreja pessoalmente. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. E por que razão? Para lembrá-los de um evangelho, para lembrar a vocês coisas que vocês sabem, para ir aí pregar coisas que você sabe, mas para ativar isso, porque nós sabemos, mas temos que ativar aquilo que sabemos, para ativar a memória de vocês, de coisas que muitas vezes vocês até já sabem. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Eu gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Então, Paulo ele está no meio de viagens missionárias, e ele está escrevendo a cartas que ele já tinha implantado. Ele não deixa de ter vínculos com as igrejas que ele implanta, onde ele é pai. Ele não deixa de ter vínculos. Ele não deixa de ter conexões por onde ele passa. Tá aí uma coisa, gente, eu sempre disse isso, sempre vou dizer. Mais do que ser pastora da igreja apostólica, é relevante, eu sou pastora do reino de Deus. A gente precisa ter uma visão global do nosso próprio ministério. A gente não pode ser alguém que levanta apenas uma bandeira, mas, acima de tudo, a gente precisa ser alguém que tenha a visão do reino e levanta a bandeira do reino de Deus. Né? A unidade do corpo de Cristo é mais do que importante, é fundamental. E o que ele está dizendo é, olha, eu estou viajando, eu estou implantando igrejas, mas eu não quebro as conexões. Uma coisa que eu me orgulho é que tem igrejas que eu sirvo há mais de 10 anos pregando, vocês acreditam? Tem igrejas que quase todo ano eu vou lá pregar, e eu não quebro essas conexões, né? Eu entendo que eu sou alguém que sirvo o reino de Deus. A igreja que eu preguei mesmo semana passada é uma igreja que, quando eu fui, ainda nem tinha Pedro. Pedro está com 7 anos. E eu estou sempre, sempre, sempre servindo essa igreja. E acompanhei vários movimentos dessa igreja. Essa igreja agora está num templo novo. Quando eu fui, estava numa igreja pequenininha. Hoje, um igrejaço, né? Eu fico, gente, que coisa linda. Eu fiz parte disso. Porque todos os anos eu ia ministrar cura nessa igreja. Todos os anos eu ia ministrar a igreja wesleyana, isso mesmo, Elaine Suruí, né? Estou sempre aí, né? E é isso, a gente não é alguém que está servindo apenas a igreja local, mas a gente precisa ter uma visão global. Eu preciso servir as nações, eu preciso servir o mundo para Jesus, eu preciso estar em todos os lugares da terra. Nós, como ministros do Evangelho, nós, como reino de Deus, precisamos ter uma visão global, porém, sem quebrar conexões, né? Então, graças a Deus, porque ao longo do Brasil e do mundo, Deus tem me ajudado a fazer boas conexões, né? A gente levanta pessoas e a gente vê essas pessoas crescerem. Ali mesmo em Suruí, aos 15 anos de idade, percebam que eu já estou com 40, aos 15 anos de idade, eu estava pregando num culto ar livre. Ali uma moça se converteu. E que orgulho, eu estou igual ao apóstolo Paulo, eu me orgulho de dizer isso. Hoje ela é uma grande pregadora da palavra. E quando ela se converteu, ela disse, ela me contando o testemunho de conversão, ela disse, eu vou me converter e eu quero ser uma pregadora da palavra como essa menina está sendo. E foi exatamente assim. Ela se converteu e hoje ela tem pregado e sido muito usada por Deus. Mesmo aqui na igreja local, eu já trouxe ela para ministrar, né? Já trouxe ela aqui. Então, é muito importante que nós tenhamos... Amém, amém. Obrigada, Elaine, pelo carinho. Então, nós precisamos ter essa percepção de que precisamos inspirar pessoas, precisamos levantar pessoas, precisamos ter conexões com pessoas, porque veja que nós não perdemos essa convicção, essa comunhão, essa conexão. Então, é tão ruim quando as pessoas passam por aí, né, e precisam fechar as portas, né, saem mal. A questão não é só você entrar em algum lugar, mas, acima de tudo, é você sair, né, nesse lugar. A Raquel colocou aqui, minha conversão foi semelhante, foi ouvindo uma criança pregar, é isso, né? E aí você se inspirou.
E nós devemos ter esse ministério, né? Que inspira, essa criança que inspirou a Raquel. Agora, essas conexões precisam ser bem firmadas, pessoal. Amém? Então, saiba sair bem desses lugares, saiba entrar, saiba sair, não apenas sair, pessoal, presta atenção, não precisamos sair, porque se é reino de Deus, então quando eu saio de um lugar, efetivamente eu não saio, porque eu continuo ali, graças a Deus, aonde eu vou, com grandes amizades, né? Esses pastores continuam em contato comigo, eu continuo em contato com essas muitas igrejas por onde já passei. Eu prego desde os 15, estou com 40, calcule a quantidade de igreja. É um grande portfólio, né? Então, nós precisamos pedir a Jesus que nos ajude a sermos pessoas que coloquem as conexões, que invistam em conexões, e conexões essas com o reino de Deus. É óbvio que a gente precisa ter uma casa espiritual. É óbvio que a gente precisa ter uma família. Eu tenho uma família bendita, que é a Igreja Apostólica Relevante. Meu Deus, eu tenho orgulho de carregar esse nome. Igreja Apostólica Relevante é uma igreja do meu coração, né? É óbvio que a gente tem um pensar, e a gente tem uma conduta, e a gente tem um estatuto, e a gente tem pensamentos, e a gente tem convicções, porém isso não nos separa. As nossas diferenças não nos separam dos outros, né? Ao contrário, precisam nos unir. Nós precisamos ser um corpo de Cristo alinhado pelas diferenças. Se nós não sabemos lidar com as diferenças, nós não sabemos ser corpo. Nós não sabemos ser família. Nós não podemos ser pessoas que se separam por causa das diferenças. Amém? A gente vai ali retendo, a gente vai ali aprumando, a gente vai ali caminhando, a gente vai ali alinhando, porque no final a gente precisa ser a igreja, uma igreja, que Jesus vai levar ao céu. Então, ele está dizendo assim, olha, eu estou viajando, eu estou pregando, e eu queria voltar aí, eu estou com saudade de vocês. Olha, eu deixei um vínculo com vocês. Olha, eu deixei uma porta aberta com vocês. Olha, eu estou cuidando e nutrindo, eu estou aqui, estou trabalhando, estou servindo povos que nunca viram Jesus, mas eu estou muito ansioso para retomar, para estar aí. Algumas igrejas, quando me dizem, pastora, né? Às vezes, essa, por exemplo, que é uma igreja que eu amo servir, quando, olha, pastora, vem aqui pregar, eu vou com o coração alegre, porque são igrejas que geram história na gente, são muitos anos, né? Então, você precisa ter isso, um trabalho sólido, né? Um trabalho onde você às vezes não igrejas, porque você, de repente, não tem o ministério que eu tenho, um ministério global de pregação itinerante, de pregar em todos os lugares, povos, tribos, nações. Mas, às vezes, você tem um ministério de pregar em lugares dentro da tua cidade. Pessoas que você converteu e depois deixou para lá. A gente não pode ser assim. Você converteu alguém, se responsabilize por esse alguém. Você gerou alguém, não quebra os vínculos com esse alguém. Ah, já fiz a minha parte. Tem gente que é assim, né? Já ganhei, já fiz minha parte, está na igreja, acabou. Só que não. A nossa parte só termina quando a gente vê aquele que a gente gerou entrar no céu. Enquanto não entrar no céu, enquanto eu não ver entrar lá pelo portão celestial, eu não terminei a minha parte. Eu preciso continuar cuidando e gerando, cuidando, gerando, cuidando, gerando, cuidando, gerando. Amém? Vejam aí, ó. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Ou seja, eu preciso de vocês. Eu preciso dessa igreja para me mover. Eu preciso de vocês para realizar a obra. E como é importante quando nós vemos uma igreja que entende que ela faz parte de uma visão global, que ela faz parte do envio de homens como Paulo, homens apostólicos, homens que estão manifestando o evangelho de Jesus a todos os lugares e a todas as criaturas, em lugares que nunca ouviram falar de Jesus, né? Mas agora eu vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali. Por quê? Pois as igrejas das províncias de Macedônia e da Caia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus lá em Jerusalém que estão necessitadas. Eu quero te falar que essas igrejas de Macedônia e Caia, que resolveram dar uma oferta, se você for olhar com cuidado, eram igrejas que passavam por não eram igrejas abastadas,
Não eram igrejas que tinham muito. Eram igrejas que passavam por grandes privações. E eu acho isso incrível. Como é verdade. Quem menos tem é quem menos quer dar. Não é verdade? Quem não tem é quem quer ofertar. Quem não pode é quem quer dar, né? E ele está dizendo, olha, eu fui lá em igrejas que eu deveria ter dado, que eu deveria ter nutrido, mas elas, da sua pobreza, da sua escassez, eles ainda resolveram ofertar. E eu estou aqui com uma oferta para os necessitados de Jerusalém. E eu estou indo lá levar essa oferta para abençoar a igreja. Agora veja que são igrejas em outros lugares. Olha a unidade do corpo de Cristo. Vocês estão compreendendo? Olha aí a unidade do corpo de Cristo, né? A Macedônia, a Acaia, elas eram igrejas diferentes, mas estão abençoando a igreja de Jerusalém. E como seria lindo se as igrejas começassem a se unir desta maneira. Não é isso? Independente de placas. Se eu sou uma igreja abastada, eu não estou nem dizendo de igrejas como a igreja de Acaia e Macedônia, que nem tinha, que tiraram do que não tinha para ajudar Jerusalém, que deram o que não tinham. Eu não estou falando nem disso, o que já seria lindíssimo. Dá nem para comentar isso. Mas que lindo seria no reino de Deus, no corpo de Cristo, se igrejas que fossem abastadas pudessem ajudar igrejas que não são abastadas, né? Ao invés de construir grandes impérios, grandes reinos para si, porque, na verdade, o Senhor Jesus vem buscar essa noiva como um todo. Que bom se nós não tivéssemos apenas ali estocados dentro das nossas quatro paredes, mas nos importássemos com o reino. Temos que ter essa cultura, a cultura de orar pelas igrejas da cidade, não apenas pela sua igreja. Quando você for orar, não ore pela sua igreja, não ore pelos seus pastores, mas ore pelas igrejas da cidade. Eu mesma, quando vou orar, eu oro pelas igrejas da minha cidade. Senhor, abençoa os pastores da minha cidade. Senhor, não deixa que eles percam a fé. Senhor, não deixa que eles desistam. Senhor, abençoa as famílias pastorais. Senhor, esses pastores. E eu mesma já tenho recebido na minha igreja local muitos pastores de outras igrejas, né, que pedem ali, olha, você me atende? Eu sou terapeuta de pastores, eu atendo pastores, eu cuido de pastores, né? Então, por quê? Porque eu compreendo que eu, como pastora de uma igreja, não preciso cuidar da minha igreja. Pessoal, a igreja precisa ter uma visão global. Amém? Nós, como igreja, precisamos ter uma visão global. Então, olha que lindo quando você ora por outras igrejas na tua cidade. Quando você não diz, Senhor, que o crescimento venha pela minha igreja local, pela minha bandeira, não. Que o crescimento venha pela unidade do corpo de Cristo. Senhor, desperta a tua igreja. Senhor, desperta os teus pastores. Senhor, proteja as famílias pastorais. Senhor, proteja os missionários. Proteja o evangelista. Proteja aquele que está no campo de batalha, na linha de frente do campo de batalha. Proteja, Senhor, envia os recursos e, mais do que envia, me use para o envio de recursos. Me use para o envio, independente se é minha filial, se não é minha filial. Eu vou ajudar porque é uma outra relevante. Não, eu vou ajudar porque é reino. Então, se tem uma igreja precisando da minha ajuda e eu posso, e veja o exemplo de Acaia e Macedônia, que nem podia, e mesmo que eu não possa, eu tiro do que não posso, mas eu vou ajudar essa igreja. Amém? Então, olha que linda a unidade do corpo. Nós precisamos dessa visão. O Senhor Jesus precisa ver uma igreja unida. Os próprios cristãos da Macedônia e de Acaia resolveram fazer isso. Olha o que ele está dizendo, não foi uma iniciativa minha, não foi algo que eu cheguei lá e eu preguei, eu não precisa nem pregar sobre ofertas, não teve um momento de ofertório. E eu cheguei lá dizendo, gente, olha só, a igreja de Jerusalém está precisando de ajuda financeira. Que lindo, né? Quando nós alcançamos esse lugar, onde não precisa nem de oferta. Eu tenho orado a Deus por isso. Na minha igreja, raramente, nós ministramos uma palavra de oferta, né? Como é feito às vezes por aí, 15, 20 minutos, palavra de oferta. É muito difícil isso acontecer, porque nós temos compreendido
que nós somos uma igreja liberal, uma igreja que quer ministrar, uma igreja que resolveu fazer isso. Não porque alguém está liberando, mas porque você decidiu, eu vou fazer isso. Eu tenho um coração de Jesus, porque quem tem o coração de Jesus não tem problema de abençoar a obra. Quem está em Jesus não tem problema de ofertar na obra, né? Quem está em Jesus faz como a igreja de Acaia e Macedônia. Eu faço questão de ministrar, de levantar uma oferta, porque eu quero abençoar Jerusalém. Eles resolveram fazer isso. Quando nós vamos chegar lá, quando levantou a tenda, quando eles iam fazer a tenda da presença, do encontro com Deus, Moisés teve que mandar parar. Ó, gente, para de trazer as coisas, já tem demais. Uau, né? Um coração de uma noiva, quando a igreja ela é uma igreja em Jesus, uma igreja em Deus, uma igreja que se manifesta em Deus, quando ela está cheia de Deus, né? Ela tem prazer, ela quer dar, ela quer ofertar, ela é uma igreja liberal, ela é uma igreja que, mais do que a Caia, como a Caia e Macedônia, eu faço questão de cuidar da noiva. É o quê? Tem necessidade lá em Jerusalém? Não, nós queremos cuidar da igreja necessitada. Nós queremos prover as necessidades dessa igreja. E eles nem têm para eles. Olha, daquilo que não tem. Mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Eu não precisei falar, eles sabem da obrigação deles. Eles sabem que é obrigação ajudar, né? E hoje muitas pessoas não sabem, vivem para si mesmas, vivem para si mesmas. Nós nos movemos por dízimos e ofertas, a igreja do Senhor Jesus vive assim, dízimo e oferta, não tem outro jeito da igreja se manter. Que outro jeito que a igreja pode se manter? A igreja do Senhor não é comércio, a gente não pode transformar a igreja em comércio. Quando Jesus entrou numa igreja que estava tendo comércio, ele derrubou as mesas todas, não é? Então, agora a igreja vai abrir para poder fazer da igreja comércio para se manter. A igreja não se movimenta e não se mantém por meio do comércio. A igreja se mantém pela consciência dos filhos dela, porque eles sabem, eu preciso ofertar, eu preciso dizimar, eu preciso entregar aquilo para que o reino de Deus avance no reino de Deus. Olha, os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus. Ou seja, os judeus eles abriram o evangelho para quem não era judeu. E por isso os não judeus devem prestar com seus bens materiais esse serviço cristão judeus. Eles nos deram o alimento e nós damos a eles agora o que é material, né? Nós ofertaremos neles o material. E depois ele continua. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, eu vou viajar para a Espanha. E aí, no caminho, eu vou ver vocês. Eu sei que quando for visitá-los, eu vou levar comigo muitas bênçãos de Cristo. Como é bom quando nós vemos pessoas que aonde vão deixam as bênçãos de Cristo, né? Olha, existem pessoas que quando chegam a determinados lugares trazem guerras, trazem conflitos, geram incômodos, são pessoas que não trazem muitas bênçãos, são pessoas que a gente se machuca, se fere, né? Traz um esquentar da cabeça, mas é tão bom quando nós recebemos pessoas como Paulo, pessoas que, quando chegam até nós, chegam com muitas bênçãos, produzem bênçãos, são bênçãos. E eu quero profetizar sobre você essa manhã, que aonde você entrar, você vai ser essa pessoa. Uma pessoa que vai levar com você muitas bênçãos, uma pessoa que vai manifestar muitas bênçãos. Bendita seja a tua entrada e bendita seja a tua saída. Que você tenha isso em você, que o Senhor abençoe os lugares onde você entra. E o Senhor abençoe as saídas, quando você tiver que sair, para que depois, quando você tenha que entrar, você deixe uma história. Eu tenho orgulho, eu estou como o apóstolo Paulo, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu prego desde os 15 anos de idade, estou fazendo esse ano 40 anos de idade, daqui a uns meses. 40 anos de idade, gente, eu vou fazer. E eu fico feliz, eu tenho honra em dizer que aonde eu vou, levo muitas bênçãos de Cristo. Eu saio com muitas bênçãos de Cristo.
e por isso eu sempre tenho para onde voltar. E é por isso que eu me mantenho no Ministério Integral há tantos anos, porque a gente leva as bênçãos de Cristo, e não guerras, e não conflitos, não é? E não intrigas, e não existem pessoas que são tão movidas por isso que acabam não sendo bênção, né? Acabam não sendo bênção. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia, ou seja, eu vou correr riscos. Eu estou fazendo uma obra que, onde que está o escape? Aqui, que é o escape. Eu estou fazendo uma obra de risco. Eu estou numa viagem missionária muito perigosa. Eu estou vivendo algo muito perigoso, né? Então, orem para que eu escape dos perigos, por amor a Jesus. Eu estou num lugar de não conforto, eu não estou numa zona de conforto, né? Eu não estou numa zona de conforto. Eu estou em guerra e eu estou correndo riscos. Então, orem por mim para que eu escape. Nós precisamos de uma geração de Paulo, uma geração de filhos apaixonados, capazes de correr riscos por amor ao Evangelho de Jesus. Ai, como seria bom se você fosse essa pessoa, né, que o Senhor Jesus vai levantar, essa pessoa apaixonada por Jesus e que é capaz de correr riscos por amor a Jesus. Nós precisamos ser essa pessoa, pessoas apaixonadas que correm riscos por amor a Jesus. Orem para que eu escape das pessoas de Judeia que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. Ou seja, existem pessoas ali que pode ser que não aceitem porque vêm de não judeus. Orem para que a igreja tenha uma visão global. Orem para que as pessoas ali compreendam o que nós estamos fazendo. Orem para que eles entendam o evangelho que carregamos. E assim, se Deus quiser, eu chegarei aí em Roma, cheio de alegria. E lhes farei uma visita que me dará ânimo. Olha o que ele está dizendo: ver vocês, estar com vocês, me enche de alegria e me dá ânimo. Como é bom quando nós somos essas pessoas, não é? Nós precisamos ter prazer uns nos outros. Nós precisamos ser essa igreja que, quando está junta, não é um peso. Quando está junta, não é um fardo. Quando está junta, não está dividida, porque pessoas que estão em guerra não conseguem ter paz com o outro. Quando você está em guerra, você não tem paz com o outro. Você não consegue ter alegria e ânimo em estar com o outro, porque você está em guerra. Mas quando você está em paz, quando você tem alegria, quando você está cheio de Deus, aonde você vai, você tem alegria em estar em comunhão, né? Quando você começa a querer ficar muito dentro de casa, desconfie do evangelho que você está levando. Ai, não tem paciência mais para estar em igreja? A pessoa está quebrada dentro de si, porque quem está em Deus, ele tem prazer de estar com a noiva. Ele tem prazer de estar com a igreja, né? Ele tem prazer de estar com o povo de Deus. Então, ele está dizendo: quando eu estou com vocês, eu estou cheio de alegria, e isso me dá coragem. Ânimo é coragem. E quando eu estou com vocês, isso me dá coragem. Por isso a Bíblia diz em Hebreus: não deixe de congregar. Não deixe de congregar, porque é na congregação que você é encorajado. Amém? É na congregação que você é restaurado, que você é renovado na sua fé. Então, se você está indo à igreja e não está ficando cheio de alegria, e não está ficando cheio de coragem, ânimo, tem alguma coisa errada com você. Você está vivendo em guerra aí. Você precisa perceber que o Senhor Jesus te chamou para viver um evangelho, aonde quando você está com a igreja, essa igreja linda, essa igreja global, essa igreja que vai subir, essa igreja preciosa, essa igreja bendita, quando você está ali com seus irmãos, você se enche de alegria e de coragem. Amém? E aqui vamos terminar o último versículo 33, e que Deus, a nossa fonte. Fonte de quê, pastora? A nossa fonte de paz. Deus é uma fonte de paz. Esteja com vocês. Gente, não é possível que alguém que está em Deus não tenha paz. Deus é uma fonte de paz. E se Deus é uma fonte de paz. E se eu estou em Deus, eu também preciso viver em paz. Ele está dizendo: olha, que o nosso Deus, que é a fonte de paz,
encha vocês de paz. Então, se você não está conseguindo sentir paz, é que possivelmente você não está nele. Você pode estar em si, você pode estar em muitas coisas, mas você não está em Jesus. Porque alguém que está nele, que acorda nele, que passa o dia nele, dorme nele, tem paz. Porque ele é a fonte de paz. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde nesse dia o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Finalizamos hoje Romanos capítulo 15. E amanhã vamos fazer Romanos 16. Tá bom, gente? Amanhã, 6 horas da manhã, Romanos 16. Tá? E quando terminarmos Romanos 16, eu tinha orado muito ao Senhor acerca de o que fazer quando terminasse Romanos 16, o que Deus queria de nós. E recebi de Deus a direção de voltar aos evangelhos. Então, vamos fazer o evangelho Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos fazer Atos, tá? E depois, então, voltamos para as cartas paulinas. Então, a gente vai viver aí os evangelhos de Jesus. Vamos fazer uma viagem nos Atos de Jesus. Depois vamos para os Atos do Espírito Santo. E então voltamos para as viagens missionárias de Paulo. Tá bom? Então é isso. Fica conosco, fica nesse programa, fica no café, cresça na palavra, né? Cresça por meio da palavra. Mais do que isso, conta para todo mundo. Faça com que todo mundo venha viver o que nós estamos vivendo aqui. Aí que a fonte de paz, a fonte de Jesus, a fonte do Espírito Santo, de toda paz, seja com vocês. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua mensagem. Oh Deus, se não fosse o Senhor, nós já estaríamos completamente perdidos e consumidos. O teu evangelho nos movimenta, o teu evangelho nos impulsiona. E hoje, Deus, nós mergulhamos na fonte que é o Senhor, essa fonte de paz. Dar-nos um dia de paz, um dia de alegria, um dia onde tenhamos, como o apóstolo Paulo, orgulho de ver Deus agir por nosso intermédio, por nós e através de nós. Ó Deus, nos move um evangelho, Senhor, realmente onde Jesus seja o centro. Livra-nos, Senhor, de pensamentos que nos separam, pensamentos que nos fazem viver só para nós, mas nos coloca para viver o evangelho do reino de Deus, um evangelho completo, um evangelho de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, que o Senhor te abençoe e te guarde até amanhã, às 6 horas da manhã no Brasil. Você que está aí, procure saber os fusos horários fora do Brasil e venha estar conosco, 6 horas da manhã. Beijos.